Flamengo e Goiás, jogo importante nessa segunda-feira. O time goiano vem reagindo no Campeonato Brasileiro, já deixou para trás o Coritiba e o Botafogo, que no momento é o lanterna, e tenta escapar da volta para a segunda divisão do futebol nacional. Jogo cercado de muita expectativa e muita polêmica. O repórter Vene Casagrande foi quem trouxe a primeira informação de que o técnico Rogério Ceni fez algumas experiências, e essas experiências geraram muitas críticas nas redes sociais. O que me parece, qualquer movimento que o técnico do Flamengo faça vai gerar críticas. A torcida, em parte, pegando muito no pé do treinador. Eu quero apresentar para vocês aqui agora alguns números do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e que vão apresentar para a gente o comportamento de alguns jogadores importantes do Flamengo em 2019 e em 2020. Primeiro vamos ver a situação desses três jogadores e depois falaremos um pouco mais de Goiás, Flamengo, Rogério Ceni e suas opções e as suas experiências nos treinamentos. Primeiro, veja aí, conversão de grandes chances, ou seja, grandes chances aproveitadas em 2019 no Brasileiro e 2020 no Brasileiro. Lembrando que a temporada 2020 é que está em andamento, embora já tenhamos entrado em 2021 essa movimentação, essa mudança no calendário por conta da pandemia do novo coronavírus. Bruno Henrique, veja bem, chances convertidas 6 em 12, 50% de aproveitamento. E chances convertidas nesse campeonato 5 em 18, 28%. Ou seja, teve até mais chances do que em todo o campeonato passado, né? E não conseguiu aproveitar tão bem. Caiu quase pela metade o seu aproveitamento. Então você vê o Bruno Henrique, que embora tenha até números bons esse ano, de gols e estatísticas de assistências, mas caiu de fato de rendimento o Bruno Henrique. Gabigol, né? Aí é mais clara ainda a queda de 19 para 20. Chances convertidas 13 em 19, olha que aproveitamento. De 19 ele só desperdiçou 6 grandes oportunidades, 68% de aproveitamento pelos números do SofaScore. Lembrando, aplicativo que você pode baixar acessando o link aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem um link. Gabigol nessa temporada, 5 chances em 18, 28% de aproveitamento. O mesmo índice de Bruno Henrique nesse campeonato. Veja bem como é curiosa. A queda dos três é muito parecida porque a Arrascaeta também tem ali 27%, quase a mesma coisa, de aproveitamento de conversão, com 3 chances convertidas em 11 que teve. E na temporada passada teve 10, aproveitou 7, com 70%. Então, vejam bem, 68% de aproveitamento teve Gabigol na temporada passada, 70% teve Arrascaeta, 28% tem Gabigol nessa temporada, 27% tem o Arrascaeta. E na temporada passada, 50% de aproveitamento de chances criadas teve o Bruno Henrique, e agora caiu para 28%, que é o percentual do Gabigol, um pontinho percentual acima do Arrascaeta, ou seja, é realmente uma queda evidente, vertiginosa, muito clara desses três jogadores importantes do Flamengo, seja com o Domênico Torrente ou com o Rogério Ceni. Eles não estão conseguindo produzir. Acho que isso é importante observar. Além disso, se você observar novamente, e eu vou mostrar aqui para vocês, observe essa imagem. Olha o posicionamento dos jogadores do Flamengo no lance que gerou o gol do Vina para abrir o placar para o Ceará domingo passado no Rio de Janeiro. Será que o técnico treina isso aí? O Rogério Ceni manda fazer isso aí? Arão do mesmo lado que o Gerson, o Vina, jogador mais perigoso do Ceará, completamente livre, e o Arrascaeta volta andando, caminhando, sem pressa nenhuma. Ele que em tantas oportunidades voltou, desarmou, até no primeiro gol do Flamengo contra o River Plate em Lima no ano de 2019 na final da Libertadores. Foi ele, junto com o Diego, que fez pressão do Lucas Prato para roubar a bola e conduzi-la ao ataque para que Bruno Henrique fizesse a jogada com o próprio Arrasca e na sequência o gol do empate com o Gabriel Barbosa e o Gabigol. Ou seja, participando muito pouco. O que está acontecendo? É muito estranho também o comportamento. Os jogadores, por isso, acho que tem que ser cobrados. Sobre o Rogério Ceni, o Vene Casagrande, repórter do Jornal O Dia, trouxe essa informação de que o Rogério fez algumas experiências que geraram muitas críticas em rede social. E aí vamos analisar esse contexto. Primeiro, ele testou o César como titular de novo. Normal que ele teste os dois goleiros, que ele observe os dois goleiros. Ele não sabe qual deles vai precisar jogar. Um pode se machucar, o Diego Alves pode até voltar segunda, mas não é o mais provável. Então, diante disso, testou o César. Quer dizer que ele vai jogar? Não sabemos. Saberemos quando sair a escalação. Mas faz sentido? Bem, eu já manifestei minha opinião sobre isso. Acho que o César é um goleiro que não tem nível técnico para jogar no Flamengo. Falei no jogo com o Ceará e já escrevi sobre isso, inclusive na minha conta no Instagram. Será um erro do Rogério e um chama-críticas se ele colocar o César como titular e não o Hugo, na impossibilidade de mais uma vez não contar com o Diego Alves. Por quê? Porque talvez até o César jogue melhor com os pés, mas com as mãos o Hugo é muito superior a ele. E o César é um jogador inseguro. A derrota mesmo para o Ceará não estava definida, o Flamengo buscava um pontinho ali, um empate pelo menos nos acréscimos do jogo, quando o César aceitou o único chute minimamente perigoso, que foi contra a meta do Flamengo depois que o Vina abriu o placar com 12 minutos. Finalzinho do jogo, o Kelvin chutou e o César aceitou. É um goleiro muito irregular, acho que tecnicamente já provou que não tem condições de jogar no time do Flamengo. Talvez um dia, se ele evoluir e tal, virar um grande goleiro, um goleiro mais seguro,
quem sabe? Ele não é um veterano, é um goleiro jovem ainda, não é garoto, garotinho, mas também não é um goleiro velho, veterano, em fim de carreira, mas é fato que ele já demonstrou várias vezes que não se desenvolveu tecnicamente para poder atuar, na minha opinião, num clube grande. Então essa é a condição do César. Se o Ceni insistir nele, é um erro. Arão na zaga, bem, pode ser uma experiência para começar jogando ou para circunstâncias de partida. Já foram vários jogadores da função de volante que viraram zagueiros. O Mascherano, com 1,74 m, foi zagueiro no Barcelona e muito bem. O Fernandinho foi zagueiro do Manchester City agora recentemente, numa situação em que havia poucos zagueiros no elenco do Guardiola, e foi muito bem. O Fabinho tem jogado de zagueiro no Liverpool e muito bem. Então, nada demais o Arão ser experimentado na zaga em algumas situações. Existem outros casos até mais clássicos, né, como o Carlos Alberto Torres, como o Leandro, que viraram zagueiros e eram laterais. Não estou comparando, evidentemente, a qualidade técnica desses jogadores. Nem estou na expectativa de que ele e o William Arão joguem como zagueiro tanto quanto esses grandes nomes do futebol brasileiro e do futebol internacional. Mas ele pode dar conta, sim, do recado. E qual a intenção, gente, de colocar o Arão na zaga? É melhorar a saída de bola. Porque você tem uma dupla mais rápida com ele e com o Rodrigo Caio, né, para fazer o trabalho de cobertura, de voltar, jogar. É preciso velocidade, porque o Flamengo deve jogar em cima e o Goiás esperando. Então, essa é a intenção. Mas há um risco. E qual é o risco? O Arão na zaga contra uma dupla muito forte de atacantes, fisicamente muito positiva e boa no jogo aéreo, Fernandão e Rafael Moura, o He-Man, que sempre faz gol no Flamengo. E essa é a dupla de ataque da equipe do Goiás. É claro que esse tipo de jogada aérea, jogada em cima dos dois pivôzões, ela vai sempre ser praticada pelo time goiano. E o Arão aí perde em relação ao Gustavo Henrique, que poderia ser uma opção, até o Natan, que são jogadores com mais condições de disputar a bola pelo alto, especialmente o Gustavo Henrique, na minha opinião. Então, se o Rogério Ceni começar com o Arão, ele vai se expor, é um cobertor curto. E é uma dúvida do técnico, estamos falando de um treinamento, gente, não de uma escalação, né? Muito menos do que acontece no jogo. Quando a gente começa a ficar criticando duramente em cima de treinamento, a coisa tem alguma coisa errada. Se o Arão jogar na zaga, João Gomes forma com o Diego uma dupla de volantes, né? Já que Gerson suspenso não joga. Se o Arão não jogar na zaga, jogar o Natan ou o Gustavo Henrique, por exemplo, acho até que o Gustavo teria mais chance, o Arão entra no meio-campo no lugar do João, né? No caso, no lugar do João não, né? Ele fica no meio-campo, que é a posição dele. E o Diego substitui o Gerson, fazendo ali uma dupla. O Diego tendo alguém para fazer o papel de primeiro volante, para ele fazer o papel do Gerson com uma chegada maior no ataque, fazendo a distribuição do jogo. O Diego que entrou muito bem no jogo contra o Ceará no segundo tempo. Foi um jogador que entrou com muita disposição, jogando uma boa partida, muito mais ativo do que nós vimos no primeiro tempo os demais. Aliás, tem nada a ver com aquele Diego do time modo banana lá de trás, de 2017, por exemplo. O comportamento dele foi exemplar no domingo, até como capitão do time. Então, são mudanças possíveis, são experiências. E aí existe uma outra situação que se volta até, isso é uma loucura, gente, isso é uma histeria coletiva, até contra jornalistas como eu. Ah, você está passando pano pro Rogério. Eu não passo pano para ninguém, meu camarada. Entendeu? Eu critico quando acho que tem que criticar. Não critico para agradar Twitter, não critico para agradar torcedor, não sou comentarista de delivery. Eu falo que isso aqui, ó, o que eu penso, não o que vocês querem, se é que vocês querem que eu critique. Se eu achar que devo criticar, irei criticar. Se não achar que devo criticar, não irei criticar, em hipótese alguma. Rogério Ceni merece críticas, sim, e acho que tenho feito quando ele erra. Mas acho também que não é o único problema do Flamengo. O problema do Flamengo vai da diretoria, passa pelo elenco, por jogadores que estão atuando muito mal e estouram em cima do técnico, que também tem cometido alguns erros. Agora, não foi por conta do Rogério Ceni que o Felipe Luiz atravessou a bola nos pés do Iago Felipe do Fluminense no final do jogo, decretando a derrota do Flamengo e a vitória tricolor. Ele teve equívocos? Teve sim. O Vitinho na lateral acabou não fazendo a marcação em cima do Kelvin, que finalizou no segundo gol. A falha do César, que foi uma opção que eu já falei que eu não, acho que eu não deveria ter feito, colocando o César como goleiro, não o Hugo. Enfim. Teve erros, mas os erros não são só do técnico. O problema do Flamengo é muito mais amplo, muito mais complexo, e uma troca de treinador não vai resolver. Minha postura com relação ao Rogério é a mesma que eu tive com relação, por exemplo, a Abel Braga e o Domenico Torrente. Abel Braga, quando chegou, antes de sua chegada, em 2018, me perguntaram certa vez na televisão: o que você acha do Abel Braga como técnico? Eu falei: eu prefiro que fique o Dorival Júnior, acho que é melhor do que ele, tem mais a ver com o time que o Flamengo quer montar. O Flamengo estava buscando jogadores, queria contratar, contratou depois a Arrascaeta, aí teve Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, vários jogadores foram contratados, jogadores importantes, né? E naquela oportunidade eu disse isso e ainda assim esperei os jogos do Carioca, o desempenho do time, que não era bom, entrevistei o Abel Braga, e aí, depois de uma gama de jogos, você vê que o time não andava, que ele não conseguia reunir a Arrascaeta com o Bruno Henrique, achava que os dois jogavam na mesma faixa do campo, algo que rapidamente foi solucionado pelo Jorge Jesus quando o português chegou ao Flamengo. Aí sim, eu passei a criticar. E depois ficou muito claro que não tinha a menor condição, porque o time vinha muito mal e já havia sido passada toda aquela fase de campeonato estadual, primeira fase de Libertadores, o Flamengo jogando muito pouco futebol e sem aproveitar seus melhores jogadores. Na derrota para o Peñarol, por exemplo, eu perdi em casa, o Arrascaeta ficou no banco, para você ter uma ideia do nível da coisa. Então aí sim critiquei. Domenico Torrente, a mesmíssima coisa.
Muita gente pedia a cabeça do técnico com pouquíssimas partidas. Esperei. Aí depois de goleada sofrida para o Atlético Goianiense, 3-0. Goleada sofrida para o Del Valle, 5-0. Goleada sofrida para o São Paulo, 4-1. E os 4-0 do Atlético Mineiro, a minha conclusão foi, realmente, esse catalão não sabe montar uma defesa. E não dá para ter uma defesa que tem tantos jogadores de qualidade, um investimento tão alto do Flamengo, né? Defesa que eu falo é o sistema defensivo, o time no todo. Um time desse não pode ser um dos dois piores desempenhos defensivos do campeonato. O Flamengo tinha uma das duas piores defesas do campeonato naquele momento. Aí eu meio que joguei a toalha. Não dá mais para esperar alguma coisa desse treinador. Ele não vai conseguir levar a lugar nenhum. Se o Rogério Ceni chegar nesse estágio, teria essa opinião. Por enquanto, ainda acho que, embora ele cometa alguns equívocos, o maior problema não é o técnico. O Flamengo tem um problema de jogadores acomodados, jogadores que não estão se entregando em campo, jogadores que não estão desempenhando o seu papel, e uma diretoria confusa, dividida politicamente, algo que se reflete dentro do campo. Isso estoura dentro do campo, não tenha dúvida. Isso estoura dentro do campo. A mudança no ambiente do CT, desde a saída do Jesus. O Jesus controlava tudo. Cabe ao Marcos Braz, que é o vice de futebol, ao Bruno Spindler, que é o diretor executivo, e ao presidente Rodolfo Landim, controlar o ambiente, tirar a parte política do campo de futebol e fazer com que as decisões sejam tomadas de forma independente. O futebol e os problemas do clube em outras áreas, especialmente na área política. Até a questão da renovação do Diego Alves, né, na visão de muitos jogadores, essa é a minha informação, teve um viés político. Embora até eu acho que o Flamengo estava certo de não renovar por qualquer valor que o jogador queria. Isso é uma negociação. Você tenta chegar num acordo ou não. Se as partes não chegam a um acordo, vai embora. Isso funciona com qualquer profissional em qualquer área. Se você não concorda com algo, você não fica. Você pega e vai embora. Ponto final. Né? Se você concorda, você fica. E assim a vida vai seguir. E o Flamengo não pode sair dando aumento para todo mundo da maneira que cada jogador quer, porque daqui a pouquinho a folha de pagamento fica impossível de ser paga. Já é uma folha altíssima, a maior do Brasil. O Flamengo faz investimento altíssimo na remuneração dos seus atletas. Então é um contexto que é preciso ser olhado de uma forma um pouco mais atenta. E quem estiver aqui cobrando de mim, que seja o comentarista delivery que fala que a pessoa quer ouvir, esquece, não vai rolar, irmão. Não vai acontecer. Aqui vai ser a opinião minha. E aí você pode concordar, você pode discordar, podemos discordar de forma educada. Agora, achar que vou bater sistematicamente, ainda não. Se chegar no momento que eu concluir que o Rogério não tem a menor condição, como achava com o Abel, e cheguei a essa conclusão com o Domi depois de um tempo, ok, não tenho nenhuma intenção de prever o que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe quando as coisas acontecem. Embora a gente possa ter os indícios. Pode errar e pode acertar. Como eu falei do Abel. Em 2018 já falava. Eu não acredito no Abel Braga no Flamengo. Pelo perfil do técnico e pelo perfil do elenco. Pô, mas ele está bem no Inter. Né? Então tá bom. Assista jogos do Internacional e imagine esse elenco do Flamengo jogando assim. Não deu certo 19. Não daria certo agora. Por quê? Jogar fechado. É o chamado time reativo. O Flamengo não joga assim. Especialmente quando tem bons jogadores. E o Flamengo tem bons jogadores que já mostraram alta competitividade jogando de uma maneira que é totalmente diferente. E o desafio é voltar a jogar assim. É muito mais difícil fazer o time jogar assim do que jogar de forma reativa, gente. Essa é a grande questão. Então vamos olhar o futebol com um pouco mais de atenção e entender que as opiniões, elas não vão ser de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. As opiniões, elas existem para formação de opinião e debate, para ampliar o debate. É o que a gente tenta fazer por aqui, ok? Valeu, saudações.